Hora da Prosa. Bem, como eu prometi na abertura do programa, eu tenho agora aqui no Hora da Prosa uma convidada muito especial, que é a Larissa Ramos, consultora sênior de agronegócio, especialista em BNDES no Sistema Cooperativo de Crédito. Há mais de 13 anos trabalhando com crédito para o agronegócio e foi produtora rural por 3 anos na cidade de Minasul, Goiás. Graduada em agronomia e MBA em gestão do agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. E é para ela que a gente fala bom dia agora. Bom dia, Larissa. Olá, bom dia. Tudo Bom dia bem? a todos. Tudo ótimo. Tudo bem. Larissa, eu vou hoje aproveitar a sua participação aqui no Campo Aberto, no Hora da Prosa, para a gente falar deste Plano Safra que foi anunciado aí há poucos dias, né? O Plano Safra 2023-2024. Eu queria que você falasse se ele atende às necessidades, se está dentro daquilo que vocês que trabalham com o crédito corporativo, principalmente, esperavam, falando de taxas, enfim. É isso que vocês esperavam? Bacana, vamos falar sobre essa prosa aí do crédito rural. O crédito rural, esse ano, o Plano Safra, ele foi o maior da história, né? Houve um crescimento significativo aí em torno de 27%. Então, o que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes nessa prosa é que na agricultura empresarial foram disponibilizados um montante de 364,22 bilhões. Na agricultura familiar, 71,6 bilhões, um montante de 435,82 bilhões, 27,8% a mais do que no Plano Safra passado. Nós tivemos ganhos, Cláudio, no seguinte sentido. No ano passado, quando o último Plano Safra foi disponibilizado, nós estávamos num cenário de taxa Selic em 12,75. Então, no contexto atual, com a Selic em 13,75, nós tivemos manutenção de taxas para o grande produtor e o médio produtor e redução de taxa para a agricultura familiar. Muito né? importante. Essa agricultura familiar que tem uma responsabilidade aí, né, de cuidar, de produzir produtos da cesta básica. Então, essa cesta básica que a gente acessa, né, hortifruti, algumas frutas, arroz, principalmente lá no sul. Então, esses produtos da cesta básica, houve uma redução de 1 ponto percentual. Ela era de 5%, passou a ser 4%. Então, fazendo um panorama, Cláudio, a gente ficou na seguinte posição, sobre taxas de juros no que tange ao custeio, aquele recurso para o produtor fazer o giro do seu ciclo produtivo em aproximadamente dentro desse próximo ano. Então, para a agricultura familiar, a gente teremos uma taxa de produtos de sócio-biodiversidade de 3%, da cesta básica 4% e os demais casos 6%. O médio produtor, a taxa será de 8%, taxa que se manteve do ano passado para cá, e para o grande produtor, a taxa será de 12%, que também se manteve do ano safra 22-23 para esse. Então, foram ganhos, né, nós tivemos ganhos, mas a gente sabe que não atende na totalidade a demanda do agronegócio brasileiro, que é essa máquina, né, de fazer de sucesso, no último trimestre. Exatamente, trouxe um PIB significativo, ajuda a manter a balança comercial. Agora, então, não atende tudo, mas foi significativo. Agora, todo esse volume, né, as pessoas devem imaginar, puxa vida, mais de 400 bilhões de reais. Agora, isso só já é suficiente para financiar toda a produção brasileira ou isso é apenas uma parte dela? É uma parte, financia aproximadamente em torno de 30%. A agricultura empresarial, ela acessa outras fontes de financiamento, como o mercado de capitais, operações de troca, de barter nas suas cooperativas. Que é muito comum, está se tornando muito comum agora, né, a operação de barter. Exatamente. Então, aproximadamente em torno de 30%. Mas essa política pública, Cláudio, para as pessoas, né, para os ouvintes aí, os nossos urbanos, né, que acessam o agronegócio através somente da comida, por que essa política pública é importante? Porque ajuda a regular as taxas de juros que os produtores acessam para produzir alimento. E o que isso impacta na nossa mesa? O custo do alimento. Então, o crédito rural ele tem uma função de ajudar na segurança alimentar, na redução de custo de produção e na manutenção de custos, né, do preço do alimento. Então, por isso que é bem importante.
Tá? E também tem um outro braço dessa política agrícola, que é o do seguro rural. Entendi. Então, quando as pessoas imaginam aí, puxa vida, dinheiro barato para o produtor rural, tudo, que benefício é esse, gente? Não é isso, não. Primeiro que não está dando nada para ninguém. Segundo, esse dinheiro com esse juros baixos, isso faz com que ele implante mais, invista mais e você tenha mais alimento à sua disposição com preço razoável, né? Vejo o que aconteceu aí, vou até antecipar um pouco, mas vejo o que aconteceu durante a pandemia. O produtor brasileiro não parou, não faltou alimento na mesa, não houve corrida aos supermercados. Muito pelo contrário, o produtor brasileiro ele continuou produzindo e o alimento chegou. Enfim, não fez falta, não faltou. Agora, Larissa, me preocupa muito, né? Quando a gente fala de produção, né? É importante que a produção vá até o consumidor, chega até a mesa, né, do cliente. No caso do Brasil, não é só a mesa do brasileiro. O Brasil hoje exporta para quase 200 países, se não me engano. Esse alimento ele vai para o mundo inteiro. Muita gente se beneficia da produção do produtor brasileiro. Como é que está aí o investimento em armazenagem? Houve alguma diferença no crédito de investimento nesse sentido? E outra coisa, para quem não conhece, o Cerrado brasileiro só se tornou o que é hoje um dos maiores celeiros produtores de alimentos do mundo, quando a gente fala produtividade por hectare, graças a uma pessoa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pessoa e já falasse também aí sobre produção do Cerrado e sobre logística para tirar isso aí também do Cerrado. Larissa. Bacana. Falando sobre começando do meio para o fim, né, sobre a logística, a gente teve um crescimento de 27% nos volumes de investimento. E assim, para que a gente consiga entregar esse alimento na mesa do mundo todo, que a gente alimenta em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, é muita gente. Então a gente precisa produzir bem. Para quê? Precisamos de máquina e equipamento. Então temos o programa Moderfrota. O Moderfrota vai atender o médio produtor com taxa de 10,5 e o grande produtor. Precisamos de irrigação para produzir mais e melhor em outras épocas do ano. Então temos o programa ProIrriga. Precisamos de inovação, temos o programa Inovagro. Então o BNDES ele tem um rol de soluções financeiras para ajudar o produtor a investir, produzir mais, melhor. E aí temos questões de logística que você mencionou, né? O produtor precisa armazenar os seus produtos. Então temos o PCA, que é um programa de armazenamento, que houve um acréscimo também de subvenção agrícola ali. Então há também um esforço do Estado em fomentar esse armazenamento de grãos. E só é possível, nós só estamos nesse momento hoje, né, comemorando big safras com super safras ano após ano. Um recorde em cima do outro, né? Um ano após ano, graças, né, a um visionário, né, que o Brasil se despediu nessa última semana, né, que foi para outro plano, que ajudou a construir a paz e a prosperidade no Brasil, que foi o grande Alisson Paulinelli, que uma andorinha sozinha não faz verão, mas uma sozinha sai na frente e chama as outras para fazer esse verão. Ele foi essa pessoa que tirou a Embrapa do papel, não foi ele que desenvolveu, mas quando empossado como ministro da Agricultura, ele perguntou, e aí, a gente precisa de ter ciência, a gente precisa desenvolver a agricultura brasileira. Então ele tirou a Embrapa do papel, implantou a Embrapa, que foi essa grande responsável por desenvolver a agricultura tropical, que inexistia no mundo, não existia agricultura, modelo adaptado à agricultura tropical. E o Brasil desenvolveu isso com tecnologia própria, com cientistas de casa, né, aquilo que começou de forma caseira no Paraná, e aí se desenvolveu e está ganhando o mundo, a mesa do mundo, um resultado extremamente satisfatório. Com a produção de grãos, se alimenta os animais, temos proteína de qualidade. Hoje a gente tem uma qualidade de alimento equiparada a países desenvolvidos, né, porque a gente tem alimento seguro, com quantidade, com qualidade. Se a pessoa tiver
uma renda digna, ela acessa nas gôndolas alimentos de ótima qualidade. E a gente tem, hoje, o Brasil, ele é o país do agro, e graças a esse grande homem, esse grande nome, que foi o Alisson Paulinelli, que deixou seu legado, né, na nossa história. Larissa, eu não me canso de dizer que hoje o brasileiro tem à sua disposição as proteínas animais de melhor qualidade e com os melhores preços do mundo. Hoje você vê, nós temos a carne suína a preços absurdamente baixos para o consumidor, se a gente levar em consideração o que acontece mundo afora, sabe? Carne de origem, carne certificada, carne, sabe, de origem comprovada, enfim, fiscalizada. Isso acontece com carne de porco, carne de frango, carne de boi. Carne de frango hoje é uma proteína que tem praticamente na mesa de cada brasileiro hoje, com preços absurdamente justos para o produto, para o consumidor. Ah, mas tem gente que passa fome. Sim, nos países mais ricos do mundo, infelizmente, nós temos uma fatia da população que está nessa situação, que nós temos muita compaixão, mas isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Mesmo países ricos têm esse problema social, e a gente agora tem que lutar para que essas pessoas que estão nessa condição saiam, né? Nós temos que fazer, acho que os governos têm que fazer a parte dele, tirar esse pessoal dessa situação, com programas que eu não cabe a mim dizer, mas tem que fazer alguma coisa. Mas no caso do Brasil é muito diferente, porque hoje o Brasil se tornou, por vocação, o celeiro do mundo. Exatamente. E aí, trazendo uma questão, né, para a gente fechar aqui, né, e a humanidade vai ter grandes saltos quando ele entender que é melhor cooperar do que competir. Isso. Então, eu vindo do trabalho, trabalhando no meio do sistema cooperativo de crédito, né, hoje nós somos o segundo maior repassador de crédito rural do Brasil, né, seguido apenas de uma instituição que executa a política pública, que é o Banco do Brasil. Porque então, quem trabalha... somados todos os sistemas cooperativos, o Sicoob, o Sicredi, a Cressol, a Coam e as demais, as solteiras, então a gente faz esse papel, né, de desenvolvimento local, né, e a prosperidade dos seus cooperados. Então, assim, o crédito rural também está muito mais acessível por conta das cooperativas. As cooperativas de crédito têm feito um papel muito importante, têm uma responsabilidade muito grande no que está acontecendo hoje, visto o crescimento delas. Mas isso tem um porquê, né? Porque quem trabalha com crédito cooperativo tem um lema, não é? Temos um lema, sim, porque é melhor cooperar do que competir. Não, e tem outra, vocês enxergam a pessoa, né? Como é que é a história? Sim, as instituições financeiras querem lucro, querem sobras, exato, né? Então, nós focamos nas pessoas. As soluções financeiras é o meio, é o processo que a gente ajuda para estar lá para atender as pessoas. Então, o fim de todas as coisas são as pessoas, não são o meio. Né? No mercado financeiro, as pessoas são meio de lucro. No cooperativismo, ela é meio para que a gente consiga atingir o nosso propósito. Mas isso não é culpa daquela pessoa que te atende no banco tradicional, não, porque a máquina dela é assim, não é? É o modelo do negócio. É o modelo do negócio que é assim, lucro primeiro, o ser humano fica lá em segundo plano. Já na cooperativa de crédito, quando você chega até uma cooperativa de crédito, até a linguagem, até o clima muda, porque ali você tem a condição de ter um contato mais pessoal ali, criar até um vínculo. Agora, é importante para que isso funcione. É muito importante quando você chegar até qualquer instituição de crédito, principalmente as cooperativas, que vai ser a sua parceira nesse processo, nesse projeto todo, que você, sabe, abra o seu coração. Fale de verdade qual é o seu projeto, qual a sua necessidade, quais são as suas dificuldades, quais são as suas pendências, para que ele possa de fato te ajudar. Porque se você não chegar de peito aberto, fica difícil, né? E se você de repente não tiver aí uma cooperativa de crédito na tua cidade, mas eu tenho certeza que você tem uma Casa de Agricultura, tem uma Caixa, tem uma Emater, tem uma DAPAR, enfim... um IMEA, acho que é IMEA no Mato Grosso, acho que é IMEA, né? Enfim, não, IMEA é Instituto do Mato Grosso, eu não sei o nome, mas enfim, tem alguém para te orientar nesse sentido, e eu tenho certeza que você não vai ficar falando sozinho. É isso aí.
E a gente precisa fazer a nossa parte, sabe, Cláudio, como produtores. Nós precisamos fazer a nossa parte de estarmos regularizados, né, da gente emitir a nota do que a gente vende, porque assim é possível a instituição financeira nos ver, Exato. nos enxergar como empresários rurais. Então, Exato. vamos fazer a nossa parte, vamos nos profissionalizar, fazer as coisas de forma bem documentada, porque assim, conforme você fala, olha, eu sou produtor disso, tá, mas você tem alguma nota, você tem algum documento, você consegue comprovar alguma coisa? Pois é. Então a gente, eu gosto de um ditado, minha mãe sempre me lembra, ajuda que o céu te ajudará. Vamos Pois fazer é. a nossa parte, né, de profissionalização e formalização, porque aí fica mais fácil da instituição financeira emitir um limite, verificar qual é a sua capacidade de pagamento, porque apesar de ser cooperativa, Cláudia, a gente precisa ser muito, muito correto com os recursos. Eu acho que mais Porque correto ainda. Mais ainda, porque se der prejuízo, a gente tem que falar para todos. Então, precisamos fazer a nossa parte de que os produtores também sejam regularizados e tenham todas as comprovações. Se não souber como faz, procura um técnico, faz assistência técnica, porque tendo esse diálogo aberto ali, todos tendem a ganhar. Sim. Agora, é importante que a gente diga o seguinte também. Às vezes as pessoas têm um grande sonho, têm uma grande vontade, mas ficam ali só sonhando, só com a vontade. Então, sabe, levante, saia da sua propriedade aí, deixe um pouquinho os seus afazeres, que a gente sabe que são muitos, mas se você tem um sonho e tem uma propriedade aí, busque aí orientação, busque aí uma parceria, busque informação, porque a gente sem a informação, com responsabilidade, com credibilidade, a gente não é nada. Então busca essa informação. E olha, a cooperativa de crédito é uma grande parceira. Isso aí. E o crédito rural, ele é para todos os produtores. Pois então você tem direito. Sendo produtor, tem direito, vá atrás, vá em busca de crescer, se desenvolver. E o Brasil precisa de vocês, né? Muito. Bom, eu vou deixar aqui, aliás, na verdade, já está correndo aí na tela os contatos para que você possa tirar alguma dúvida né, de crédito cooperativo. Você pode aí conhecer um pouquinho crédito como rural. Crédito rural. Enfim, você pode se informar como isso funciona, tá? Eu vou deixar aí o e-mail da Larissa. Mas, olha, se você quer buscar alguma coisa da sociedade próxima a você, que já conhece você, vá lá, vá até uma casa da agricultura, converse com o pessoal lá, que lá tem um pessoal que conhece muito, tem muito conhecimento e vai ter o maior prazer de lhe ajudar. Larissa, eu quero agradecer demais aqui a sua participação hoje no Campo Aberto, aqui no Hora da Prosa, e deixar aqui os microfones abertos da CBN Grandes Lagos, para quando você quiser, a casa é sua, aqui o estúdio é seu, tá bom? Gratidão pela oportunidade, ótima prosa, e desejo a todos uma ótima safra. E vamos fazer a diferença. Vamos embora. Que eu sei que do lado de cá tem gente comprometida. E do lado daí tem gente com muito conhecimento que sabe colaborar e quer colaborar. Obrigado, viu, Larissa? Abraço.